Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é o Pinóquio de 2019, que estreou recentemente nos cinemas. Um filme italiano que é uma versão reimaginada, do original. Para aqueles que são fãs do Pinóquio de 1940 da Disney, o filme não tem nada a ver, tá pessoal? Ele é um filme de drama e fantasia, tem uma nota mediana no IMDb, 6.2 de 10. É dirigido por Matteo Garrone, ele é mais conhecido por Gomorra. E o filme é baseado na obra clássica do autor Carlo Collodi, que publicou em 1883 o Pinóquio. O filme é estrelado por um dos atores mais famosos da Itália, que é o Roberto Benigni, que ele é o Geppetto, pai do Pinóquio, o criador. Ele é mais conhecido pelo filme A Vida é Bela. Aí temos também Rocco Papaleo, que é o gato. Ele é mais conhecido por Basilicata. Marine Vacti, a fada azul, que criou o Pinóquio, que ajuda ele. Ela é mais conhecida pelo filme A Confissão. E por último, Federico Lelappi, que é o Pinóquio, o protagonista do filme. Ele é mais conhecido por Quevado. Agora eu vou falar um pouco do filme, o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final. Mas se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @Concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos falar desse filme aí que estreou recentemente nos cinemas, mas na realidade ele é um filme italiano de 2019. É um filme completamente controverso. Ou você vai amar ele, ou você vai odiar. Então vamos por partes. Começa a história, o Geppetto, que é o pai do Pinóquio. Ele é uma pessoa que não tem muito dinheiro, está passando fome, e ele sempre vai num restaurante lá e fica inventando que está com problema na cadeira, está com problema na mesa, está com problema na porta, e se ele pode consertar para ele ganhar um dinheiro para ele comer alguma coisa. Aí o dono do restaurante fica com dó dele, decide dar um prato de comida. E aí vai passando no meio da cidade um evento circense de fantoches, de um cara muito famoso. E aí o Geppetto vê um dos fantoches e fica encantado com ele e tem a ideia brilhante de fazer o quê? Criar um boneco que beira a perfeição. Para isso tem o mestre Cereja, que ele está cortando lenha até que ele vê um pedaço de madeira se movendo e fica assustado. E aí o Geppetto vai lá, pede para ele um pedaço de madeira e ele fala, não, pega aquele ali. Aí ele fala, tem certeza? Esse é muito grande para mim, pode ser um tamanho menor. Ele fala, não, pode levar, fica tranquilo. O Geppetto decide pegar, leva ele para casa, faz um boneco quase perfeito, parece humano, que é o Pinóquio. Ele decide dar o nome de Pinóquio nele. Só que a grande diferença já começa por aí, pessoal. Pinóquio, no desenho da Disney, é um menino ingênuo, mais amável. A diferença é que nesse daqui, ele é desobediente e ele faz o que ele quer. E ele já sai correndo, já foge. O Geppetto já vai atrás dele, desesperado. Ele dá um baile no pai dele, Volta para casa, fica com os pés na lareira. E quando ele vê, os pés dele derretem e ele perde os pés. Enquanto isso, o Geppetto volta, bate na porta, descobre que o Pinóquio estava o tempo inteiro na casa onde ele mora e decide arrumar os pés. E aí vem um grande problema. Como que o Geppetto vai conseguir dinheiro para comprar uma cartilha, que é tipo uma apostila de escola? Ele decide trocar com ele, tipo penhorar os itens. E aí quando ele devolve para ele, dá para o Pinóquio finge que vai para a escola. Ele vê o show de marionetes e decide entrar. Só que como que ele vai conseguir dinheiro se precisava de uma moeda de ouro, as 4 moedas de ouro para entrar? Ele decide pegar a cartilha que o Geppetto deu para ele com tanto sacrifício e trocar pelas moedas de ouro com o mesmo vendedor que o Geppetto negociou. Aí ele entra num show de fantoches, fica encantado, começa a rir e percebem que tem um fantoche que não tem cordas, que está vivo e decide ir lá. Quando ele vai lá, o que acontece? Ele faz um espetáculo, todo mundo começa a gostar dele, começa a jogar dinheiro. Isso é bem parecido no desenho. Assim, pessoal, no final da análise eu vou falar algumas semelhanças e algumas coisas que fugiram por completo. Ele é preso pelo Papagalo que é o dono dos fantoches. E quando que ele espirra, é tipo que ele pressente que é alguma coisa boa. Quando ele vê o Pinóquio, ele vê que ele é uma pessoa boa e decide dar 5 moedas de ouro, já que ele descobre que o pai dele é pobre e precisa de dinheiro. Enquanto o Pinóquio está voltando todo felizão para casa,
que acontece, pessoal? Ele vê duas pessoas estranhas. Um é um gato e o outro é uma raposa, que estavam pescando, descobrem que ele tem moeda de ouro, decidem enganá-lo, falando que se ele plantar as moedas, ele vai conseguir mais moeda que o necessário. O Pinóquio cai no papo deles, né, já que ele é ingênuo, mesmo ele sendo desobediente. Ele decide aceitar, ele vai junto com eles, só que eles vão numa taberna. Quando eles chegam lá, eles comem o que eles querem, deixam o Pinóquio lá e falam que à noite eles estão esperando ele no bosque. O Pinóquio vai lá, mas antes aparece o Grilo e dá uma lição de moral. Fala, o Grilo que na realidade é um anão no filme, tá, pessoal? É uma coisa bizarra, parece uma barata. E aí ele fala uma lição de moral, o Pinóquio não tá nem aí pra ele, ignora ele por completo e decide ir à noite no bosque. Quando ele chega lá, tem dois assassinos que conseguem agarrá-lo e enforcam ele, deixam ele lá enforcado a noite inteira. De manhã, uma pessoa misteriosa salva ele. E a gente descobre que quem pediu para salvar o Pinóquio é nada mais, nada menos que a própria Fada Azul. A Fada Azul salva ele, deixa ele na cama, vai dando uns remédios e fala pro Pinóquio que ele tem que tomar um remédio. E aí quando ela fala que ele é amargo, o Pinóquio fala, eu não vou tomar esse remédio, nunca que eu tomaria esse remédio. E ela fala assim, tá bom, já que você não quer tomar, eu vou chamar então umas pessoas para virem aqui. Quando vem um grupo que é totalmente estabanado, eles vêm com o quê? Com um caixão, pessoal. E fala assim, então, já que você não vai tomar o remédio, você vai morrer de qualquer forma, eles precisam colocar você no caixão e levá-lo. E aí o Pinóquio fica desesperado e fala, não, eu tomo. Mesmo sendo amargo e não gostando, eu tomo o remédio. Beleza. Passado isso, a fada entra em acordo. Como os caras são estabanados, eles caem da escada com o caixão, uma cena ridícula. A fada tem como uma conselheira, uma ajudante, uma caracol, vulgo lesma, que ajuda ela. E é bizarro, pessoal. E aí que a gente vê que o Pinóquio volta para casa, depois de curado, e a gente descobre que o Gepeto sumiu, que foi atrás dele desesperado. Ele vai atrás, cai no mar, quase se afoga, a fada de criança vira uma pessoa adulta, cuida dele, e fala que ele tem que começar a estudar. E aí o mais irônico, pessoal, é que o Pinóquio parece que ele ignora o Gepeto, que se ele tá no mar, se ele não tá, nem decide mais procurá-lo, e decide ficar estudando. Só que o problema é que ele conhece uma verdadeira maçã podre, que nem no desenho, que é o Pavio. O Pavio é uma criança rebelde, que ele rouba, ele engana, ele faz um monte de coisas para se dar bem. Tanto que a mãe dele manda ele pro professor, nem o professor consegue dar jeito, já que ele joga um sapo dentro da calça do professor quando está explicando. E aí, passado isso, o que acontece? O Pinóquio começa a ficar amigo do Pavio, só que a Fada Azul não quer mais conversa com ele nem a lesma. E aí ele começa a ficar completamente mais desobediente ainda, começa a roubar junto com o menino, e o menino fala, Pinóquio, tem um problema, eu vou embora. E ele fala assim, como que você vai embora? Ah, tem um local lá que dizem que eu posso fazer o que eu quero. Só que a gente tem que fugir junto. Você me acompanha? Ele fala, vou te acompanhar, mas eu não vou com você. E aí ele decide ir junto com o menino naquele parque de diversões. O cocheiro pegam eles, levam ele para um parque. Eles fazem o que eles querem, eles destroem tudo. E aí quando eles dormem, o cocheiro banco bonzinho como sempre. Eles estão dormindo e pela manhã o que acontece? O Pinóquio começa a se transformar em burro. E o Pavio também. Só que eles já se transformam em burro. O cocheiro já aproveita e vende ele. Só que ele não consegue vender o Pavio para um dono de circo. Por quê? Porque ele tem uma cicatriz. E aí ele decide levar o Pinóquio. Quando leva o Pinóquio pro show, ele começa a pular num aro com fogo. Até que ele quebra a pata. O que decide fazer? Outra coisa bizarra. Decidem colocar uma pedra amarrada no burro e joga no mar. Quando joga no mar, os peixes vêm em torno dele, tipo um cardume, transforma ele de novo num boneco. Vai vendo que coisa bizarra. Quando transforma ele num boneco, ele sobe. E aí o cara do circo fala, mas de onde você surgiu? Quem é você? Ele fala, eu sou Pinóquio. Mas como é possível? Pinóquio era um burro. Aí ele fala, eu sou Pinóquio. E começa a nadar em direção do mar sem rumo, falando que vai procurar o pai dele. Parece um peixe conversando com ele, que é o tal do atum, que nunca teve isso na história, um atum falante, uma coisa bizarra, parece aquele gloob-gloob da cultura. Tá conversando com ele, tem que tomar cuidado que um tal de peixicão, é um bicho, digamos, lendário, que mora no mar, que engole as pessoas, e aí o Pinóquio é engolido pela tal do peixicão,
Quando ele é engolido, o que a gente vê, pessoal? A gente vê que o Gepeto está lá dentro. E o Atum também diz que ele não tem escapatória, que o peixe-cão é uma cilada, que não tem como ele fugir, que ele vai morrer. Ele se despede, o Pinóquio vai mais para frente, enquanto o Gepeto pescando. O Pinóquio aparece, eles ficam felizes. E aí, diferentemente da versão que põe fogo, ela espirra e eles fogem. O que acontece? Eles conseguem fugir por dentro da baleia. Normalmente, quando eles fogem, eles veem um atum lá do lado de fora. O Gepeto fala que ele não sabe nadar, então eles montam nele, foge. O Pinóquio dá um beijo no atum, se despede deles. Quando ele chega lá, ele vê que o Gepeto está quase morrendo. O que ele decide fazer, pessoal? Decide procurar leite para sustentá-lo. E aí o Pinóquio vai numa fazenda e fala que ele precisa de leite, só que o cara fala que não vai dar leite. Ele começa a girar aquele, tipo, um negócio para conseguir água. Só que ele fica o dia inteiro lá girando, pessoal. Ele pega as moedas de ouro, vai lá pro Gepeto, dá o leite para ele, né, que ele troca. E quando ele tá na mercearia, a gente vê o que, pessoal? A gente vê que surge de novo a raposa e o gato. O gato cego, a raposa usando umas muletas. E o Pinóquio descobriu que ele foi enganado o tempo inteiro. Por isso, né, já que teve uma parte que eu esqueci, que o Pinóquio... que é outra parte bizarra e completamente desnecessária, que o Pinóquio vai num tribunal, o gorila fala que as pessoas boas vão ser presas, as pessoas ruins vão ser livres. E então o Pinóquio começa a mentir várias vezes. Só tem uma parte que ele mente pra fada azul, que o nariz dele começa a crescer, que vem os pica-paus e quebram o nariz dele. Fora isso, nunca mais cresce. O Pinóquio vê que ele foi enganado o tempo inteiro pelo gato e pela raposa. Ele fala que nunca mais vai ser enganado por eles. E aí, misteriosamente, o que a gente vê no dia seguinte, o Pinóquio se transforma num menino de verdade, sai correndo todo feliz, o Gepeto vê ele, constrói uma casinha para eles se abraçam e acaba o filme dessa forma estranha. Aliás, o que não teve de estranho nesse filme? Então vamos agora para o que eu gostei e o que eu não gostei do filme. Pessoal, para aqueles que estão acostumados com aquele clássico da Disney de 1940... que marcou a infância de muitas pessoas, eu não recomendo vocês assistirem nunca esse filme. É uma versão completamente bizarra, desnecessária. Uma versão, sinceramente, nem é voltado para crianças, essa versão de tão bizarra. Principalmente a parte que enforca o burro, a parte que coloca uma corda para enforcar o Pinóquio, esperar ele morrer. A gente vê que o Pinóquio é um menino de pau desobediente, ele não sabe respeitar as pessoas, ele quer tirar vantagem. Como eu disse, totalmente diferente daquele da Disney, que a gente vê que era uma pessoa comportada, uma pessoa leal. Principalmente que ele ouve o grilo foi jogado às traças no filme, completamente desnecessário. Aquela lesba é uma das coisas mais bizarras. A Fada Azul ainda continua mais ou menos como a mesma, mas não tem nada a ver também. O gato e a raposa, as coisas mais fiéis que eu achei parecido, mas mesmo assim não deu para salvar o filme. O gato e a raposa serem pilantras, né, querem tirar vantagem. O cocheiro também. O Papaleu, que é o dono dos fantoches, ele é completamente mau. Tanto a Fada Azul que salva o Pinóquio quando está trancado. O grilo, os ensinamentos, o apoio que ele dava para o Pinóquio, não tem nada disso. A parte que a gente vê a baleia, que é uma das coisas também icônicas, né? Não tem nada disso no filme. Na minha opinião, pessoal, é completamente desnecessário. Uma versão que não vale a pena assistir. Então, a nota que eu dou pro filme, devido a esses motivos, eu não achei nada de bom no filme, nada. Nem os efeitos, nem história, nem nada. Não vale a pena assistir o filme. A nota que eu dou pro filme é nota 1, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscritos recorrentes, continuem firme aí, muito obrigado e até a próxima.